Em 2019, um amigo meu me recomendou o Solo Leveling. E logo eu pensei, não, mais um mangá, eu sei que é manhwa / webtoon, então cada vez eu vou chamar de uma coisa diferente. Com um protagonista overpower que resolve tudo sem nenhuma dificuldade, e bem, eu não estava errado. Só que mesmo assim eu resolvi ler. Inicialmente porque a arte era realmente muito boa. E também porque eu passava muito tempo em um ônibus. E manhwas / webtoons são ótimos para ler no celular. E enquanto eu lia, eu comecei a pensar sobre um monte de coisa. Sobre o porquê de ter tanto protagonista overpower assim, porquê que os manhwas estão fazendo sucesso, e por aí vai. E depois da conclusão dos capítulos das semanas passadas, eu resolvi fazer um vídeo e analisar a narrativa da obra, o porquê ela é popular, e fazer um pequeno estudo sobre a popularização dos personagens apelões. Eu sou o narrador, e nessa história eu vou te contar muita coisa na verdade. Então prepara aí que lá vem uma aula de antropologia e narrativa. Como aparentemente já virou costume aqui no canal, vamos começar com um contexto mais amplo, e então deduzir as forças de Solo Leveling a partir de uma análise comparativa, pode ser? O que é um personagem apelão? Também chamado de overpower ou só OP para encurtar. Para mim, são personagens que são fortes a ponto de deixar a história completamente sem graça. E muitas vezes os conflitos são completamente artificiais e sem profundidade. Não tem problema um personagem ser extremamente forte em si, mas quando isso passa por cima da consistência da história, da narrativa e torna o personagem algo completamente monótono, pra mim fica chato. E monótono no sentido de, mesmo que ele enfrente uma calamidade que vai destruir a Terra por dia, não existe um pingo de dúvida nos leitores de que ele vai ganhar. E nem na mente do personagem passa um pensamento de insegurança. E aí o que acontece? O autor sabe que o personagem é invencível nessa área. Então, ao invés de criar problemas em outras áreas, ele vai continuar fazendo problemas só na área onde o personagem é incrível. E isso gera uma história previsível e sem graça, pelo menos na minha opinião. Se você parar pra pensar, nos últimos anos a gente teve uma superlotação de personagens e histórias assim. Vou dar alguns exemplos. Kirito, de Sword Art Online, Tatsuya Shiba, de Irregular at the Magic High School, Sora Shiro, de No Game No Life, e qualquer um dos protagonistas genéricos de Sekai que tem saído ultimamente. Se você lembrar do nome de mais protagonistas apelões e genéricos, posta aí nos comentários pra gente ver quantos tem espalhados por aí. E antes que alguém me xingue, eu não tenho nada contra quem gosta dessas coisas. Cada pessoa entrou nesse mundo de animes e mangás com um ponto de vista diferente. O que é genérico pra mim, porque eu já vi 50 séries iguais, pode ter sido a sua primeira experiência. Então, isso muda como a gente percebe as coisas. Apesar disso não mudar o fato de que tal produto é genérico no momento, nada deve tirar sua alegria de ter gostado daquilo, beleza? Afinal, quem gosta de muitas coisas, aproveita. Quem não gosta de nada, se ferra. Mas a pergunta é, por que tanta obra com basicamente a mesma história, mesmo contexto e mesmos personagens têm sido publicadas? Para responder isso, a gente precisa voltar para uma coisa que eu comentei no meu vídeo dos arcos de exame, que eu vou deixar aí no card para quem quiser ver. Os mangás shonen possuem algumas mensagens implícitas, que às vezes nem são tão implícitas assim. A juventude é um momento difícil para todo mundo, mesmo que por motivos diferentes para cada um. Então é comum que nossa mente procure coisas que ajudem a gente a passar por esses momentos. E no caso, a gente vai olhar o impacto dos mangás shonen na vida de meninos adolescentes e pré-adolescentes. Ao transformar situações difíceis da vida dos personagens em momentos de adrenalina e ação, esses quadrinhos passam a mensagem, mesmo que inconsciente, sobre superação e esforço. Por mais que isso pareça estranho, a gente tem que lembrar que o poder da arte na alma humana é muito forte. Quem aí nunca se sentiu triste, animado, inspirado ou tenso com algum quadrinho ou filme? Quando a gente passa pra música, os efeitos ficam mais óbvios ainda. Quantos de vocês não escutam música pra malhar, ou correr, ou botam aquela música triste pra completar o momento deprê? Então, é isso que basicamente acontece. Em um momento difícil da vida da maioria das pessoas, os mangás shonen, nesse caso específico que estamos tratando, traz um porto seguro com tudo que um garoto adolescente pode querer. Um mundo fantástico, ou uma pessoa capaz de fazer coisas fantásticas, mesmo que isso seja apenas ser ótimo em alguma habilidade mundana. Situações de alta tensão com alto risco e alta recompensa, e normalmente interesses românticos, de preferência vários. Se analisarmos bem esses aspectos, no final eles apontam para a mesma coisa: quebrar a monotonia da vida real.
servindo como uma válvula de escape para todo o potencial não realizado do leitor, seja por circunstância, incapacidade ou preguiça mesmo. E isso não acontece só com mangás shonen não, e nem significa que só garotos se identifiquem com isso, mas como o shoujo na minha praia e eu sou homem, eu vou falar sobre as coisas da minha perspectiva. Séries com protagonistas super poderosos sempre existiram. Hokuto no Ken tá aí pra mostrar isso. Mas pode ser até impressão, ou talvez falta de conhecimento meu. Mas antigamente, o ambiente dos quadrinhos era muito mais preenchido com personagens que até podiam ter seus momentos de protagonismo, mas não eram basicamente invencíveis. Um exemplo clássico disso é o Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco. Ele apanhava muito mais do que batia, mas ele tinha o poder do protagonismo do lado dele. Porém, a gente não imaginava que ele iria vencer sem nenhum problema. Era basicamente o contrário. Ele vai vencer, mas só depois de quase morrer umas 10 vezes. Atualmente, a gente teve uma enxurrada de histórias que parecem ser cópias umas das outras. Elas têm um protagonista incrivelmente incrível que consegue tudo o que quer, tem várias garotas na dele e derrota os inimigos sendo incrivelmente estiloso. Agora que sabemos um pouquinho sobre a psicologia por trás desse tipo de história, precisamos descobrir o porquê de termos esse aumento assustador nos últimos anos. Então, bora pra terra de quem produz a maioria dessas histórias: o Japão, apesar da Coreia e da China terem se destacado muito nos últimos anos. O Japão vive uma estagnação econômica há muito tempo, mas o que isso significa pra gente no Brasil, que só tá lendo mangá e assistindo anime? Antes de responder isso, a gente primeiro precisa entender o que isso significa para a própria população japonesa. Primeiro, a gente tem que entender que historicamente o Japão sempre foi resistente à mudança e sempre abraçou a tradição e, por consequência, a segurança. É só ver a história do país, que por muito tempo teve uma política isolacionista, e quando ela foi quebrada à força pelos canhões dos Estados Unidos, a gente teve duas forças do país brigando: aqueles que apoiavam a mudança e aqueles que ainda eram leais aos shoguns, e achavam que essas mudanças iriam destruir a tradição do Japão. Vários animes e mangás abordam esse momento da história japonesa, por sinal. Então, como que uma economia estagnada se reflete para os japoneses? A resposta para essa pergunta é simples: falta de perspectiva. Na verdade, meio que para o mundo todo significa isso. Mas lá, a gente tem tradições sociais tão fortes que, se normalmente já é difícil você se arriscar e ter trabalhos diferentes de um trabalhador de escritório, imagina em tempos ruins. Você mesmo já deve ter visto isso em vários animes. O salaryman, ou assalariado, um cara insatisfeito com a vida que trabalha no escritório e que faz muita hora extra sem nem ser pago. Os sonhos e perspectivas de muitas pessoas são deixadas pelo caminho para alcançar uma vida mediana que permita que eles apenas sobrevivam, e não vivam de verdade. E isso não é um problema só com adultos. Muitos adolescentes acabam sem saber o que fazer e sem ter nenhuma paixão. Muitas vezes, os danos disso no psicológico e no emocional de uma pessoa é tão forte que eles acabam se isolando, se tornando os famosos hikikomori ou nits, que são pessoas que normalmente não trabalham, não saem do quarto, pedem tudo pelo telefone e evitam qualquer tipo de interação social. Se vocês fizerem uma correlação do aumento dos mangás com protagonistas overpower, também chamados de power fantasy, fodões ou self-insert, e self-insert significa basicamente um mangá onde o personagem principal é tão genérico em questão de personalidade que qualquer um consegue se identificar, com o aumento da falta de perspectiva do japonês comum, você vai perceber que o timing é bem próximo. Eu realmente acho que esse tenha sido um dos motivos principais para o aumento da popularidade dessas obras. E isso não é contido só para o Japão não. Coreia, China e até no Ocidente. A população jovem tem passado por um processo de castração de ambição e paixão. Os jovens não estão vendo o futuro com perspectivas boas. E é nesse contexto que esse tipo de obra consegue brilhar mais. Agora, a gente já tem um embasamento social e psicológico do que causou o boom desse tipo de história nos últimos anos. Aí você vem e me fala: narrador, eu cliquei no vídeo por causa de Solo Leveling, então fala logo disso aí. Beleza, vamos falar de Solo Leveling. Mas se você não sabe o que é Solo Leveling, ele é um webtoon coreano, que se passa no nosso mundo, mas onde um dia uma quantidade de pessoas ganharam poderes. E uma vez despertado no ranking A, B ou C dos poderes, por exemplo, você está preso nele para sempre. Você nunca vai poder evoluir.
Junto desses poderes, portais para outros mundos começaram a aparecer, e se ninguém entrar nele e derrotar os monstros que tem lá dentro, eles invadem o nosso mundo. O protagonista é um cara do rank E, que um dia ganha a capacidade de subir de nível. O vídeo vai ter spoiler, então continue por sua conta e risco. Sung Jin Woo, que eu carinhosamente apelidei de Sujinho, já que eu sou horrível em guardar nome em coreano, é o famoso garoto mediano. Só que ele tem algo de especial. Ele recebeu poderes e teve a capacidade de ser o mais fraco de todos. Ele é o arquétipo do underdog, o cara que ninguém acredita e nem dá moral. E esse é o arquétipo que sempre foi presente na ficção, principalmente no shonen. O Midoriya de Boku no Hero, o Asta de Black Clover, o Naruto e por aí vai. Lembra do que eu falei de shonen serem a válvula de escape de muitos jovens? Personagens underdog que se superam é mais uma maneira dos leitores se conectarem com o personagem. Afinal, assim como o leitor, ele é só mais um no mundo onde todos são melhores do que ele, mas mesmo assim, ele vence. Agora, vamos entrar um pouco mais na parte técnica da narrativa, e por que eu acho que isso tem ajudado o Solo Leveling a ficar popular, além da arte incrível. Por ser uma obra oriental, Solo Leveling tem uma forte tendência a aplicar o Kisho Tenketsu, que eu também já fiz um vídeo sobre, vou deixar aqui no card. Ou seja, a história não tem um conflito necessariamente embutido. O personagem tem um problema, que também é a sua motivação: pagar o tratamento médico da mãe. Isso é uma história que poderia ser contada em qualquer contexto, e é bem desinteressante no início. Para evitar que esse motivo seja genérico demais, o início do primeiro capítulo abre com uma cena futura do protagonista morrendo, o que estabelece os parâmetros da história. Algo vai dar errado no futuro, e essa história tem risco de morte para os personagens. E esse gancho inicial dá um motivo para os leitores passarem por esses primeiros capítulos expositivos, onde infelizmente o autor revela tudo com texto, ao invés de mostrar. Essa é outra regra famosa do entretenimento: não diga, mostre, que aparentemente menos e menos autores têm feito. Até que o momento da reviravolta, o Ten de Kisho Tenketsu, chega. Sujinho se vê em uma situação complicada, onde poderes não significam nada. E ele resolve a situação usando a inteligência e os conhecimentos de videogame. Aqui a gente tem um dos pontos mais legais de Solo Leveling. Tanto os perigos quanto as ações disponíveis para os personagens fazerem são revelados também para o leitor. Isso faz com que o mundo seja verossímil e que haja uma maior imersão, já que você e o personagem têm acesso às mesmas informações. Eu lembro que eu consegui resolver 2 dos 3 quebra-cabeças que os personagens precisavam resolver, e ver eles tomando as mesmas ações que eu julguei serem as corretas é muito satisfatório. Felizmente, essa característica é constante no Webtoon, que várias vezes faz uso inteligente das mecânicas especiais que só o Sujinho tem. Um exemplo bem legal é quando ele está lutando contra alguns bichos que usam uma magia quando ele fica invisível. Essa magia detecta ele, mas também faz aparecer um olho mágico em cima da cabeça dos bichos. Em certo momento, quando ele precisa encontrar esses bichos no meio de vários, ele tem uma sacada ótima. Se ele ficar invisível, os bichos vão conjurar a magia que revela ele, mas ao mesmo tempo vão ganhar um olho em cima da cabeça, o que vai facilitar para ele encontrar os alvos. Essas mecânicas de poderes, que são basicamente videogames, é muito bem trabalhado. Qualquer um que esteja acostumado a jogar MMORPGs e coisas do tipo, sabe que esse tipo de aproveitamento de características do jogo é o que diferencia um jogador normal de um jogador bem acima da média. E falando em videogame, temos o sistema, que é como eu vou chamar o sistema de RPG que o Sujinho tem acesso. Esse é o segundo mistério que é apresentado na história. O primeiro é o local perigoso que apareceu na dungeon de nível baixo. Esses mistérios são basicamente a parte da reviravolta em cada capítulo. Sempre tem algo novo sendo apresentado, o que administra a expectativa e a atenção dos leitores, que faz a gente querer ler mais e descobrir o que acontece na semana que vem. Ponto positivo para Solo Leveling. Sempre tem coisa interessante acontecendo. Mas voltando ao sistema de RPG. O fato dele se comportar como jogo e o protagonista poder abusar dele como se fosse um jogo, quebrando as regras do mundo e dos poderes que a história definiu, poderia ser algo considerado overpower e sem graça se fosse feito de uma maneira ruim. Só que, como o leitor e o personagem têm acesso às mesmas informações, nós esperamos que ele quebre as regras. E se a gente não espera isso, quando ele faz, a gente consegue juntar 2 mais 2 e pensar, caramba, pode crer. E esse ponto é muito importante.
Quando o leitor pode conectar os pontos na cabeça dele e tem a possibilidade de escolher a mesma rota de ação do personagem, o engajamento com a história aumenta e faz com que os momentos sejam sempre mais impactantes. Vamos fazer uma comparação com um anime que também tem um personagem overpower, Kakegurui. A história é sobre apostas e trapaças, mas em nenhum momento as estratégias são mostradas para o espectador. Só os jogadores ultra experientes da história percebem o que está acontecendo, e nem rola um pensamentozinho para explicar pra gente. Vou dar uns exemplos. Em um jogo, uma participante trapaceia usando um piercing com um ímã na mão, só que a gente nunca é apresentado para esse piercing, e mesmo quando a mão dela aparece em outras cenas, não tem nada lá, então não tem como a gente saber o que ela vai fazer. O que nesse caso torna ruim porque as estratégias são simplesmente tiradas do ar, para não dizer de outro lugar. Em um outro jogo de cartas, uma personagem sabe o que fazer porque ela percebeu que a maneira que o baralho está sendo embaralhado pelo juiz é um tipo específico que faz uma ordem específica. E por mais que essa técnica realmente exista na vida real, em nenhum momento eles falam ou mostram algo sobre isso, nem antes da partida, nem durante. Se eu não me engano, tem até uma cena que mostra o juiz embaralhando, mas de qualquer maneira você precisaria saber que aquilo está acontecendo. É sempre só no final de cada jogo que o macete ou a trapaça é revelado, e no máximo você fica, legal, porque você não tem conexão nenhuma com aquilo, você não investiu nenhum esforço mental, porque você sabe que é impossível descobrir, já que as informações que os personagens têm são diferentes das informações que você tem. Então, Solo Leveling faz um ótimo trabalho ao criar e desenvolver seu protagonista overpower. Mais um ponto positivo para Solo Leveling. Se a gente fosse comparar os elementos da história de Solo Leveling com a jornada do herói, eu acho que o sistema seria o chamado para aventura. Afinal, é basicamente ele que faz a reviravolta na vida do personagem. E também eu acho que ele seria o auxílio sobrenatural, o mago na estrada, o mentor, porque ele guia o personagem através da história. Só que ao mesmo tempo, a gente tem um mistério. O que é o sistema? E bem, aparentemente, existe algo maligno por trás dele, como se ele puxasse as cordas e o protagonista fosse só uma marionete. Essas camadas de mistério e a maneira que elas são reveladas durante a história são bem interessantes. A gente tem uma evolução gradual do conhecimento do leitor e do protagonista sobre o que está acontecendo, o que gera momentos bem legais durante a história. Para mim, o sistema como mentor quebrou alguns moldes. Primeiro, que ele é um mentor sem corpo, e provavelmente também é um mentor de outros personagens. E ele também força o protagonista em situações complicadas, e até para fazer coisa ruim. Mas Solo Leveling também não é perfeito, e tem seus defeitos. Da mesma forma que ele adiciona vários mistérios, ele também às vezes deixa eles de lado, não tratando novamente do assunto por diversos capítulos. Os personagens nem chegam a pensar mais sobre esse assunto, o que faz parecer que esses mistérios só foram introduzidos para manter a fórmula do Kishotenketsu. Pelo menos os mistérios se conectam bem com a história, e o autor consegue mudar a nossa atenção para outras coisas com facilidade, devido à grande quantidade de coisas interessantes que ele apresenta. Só que isso meio que acontece com os personagens também. A obra apresenta mais personagens do que ela dá conta de mostrar. E eu não tô falando aqui sobre dar espaço para o personagem brilhar e tudo mais. Literalmente, a gente é apresentado a personagens visualmente bacanas, com a promessa de terem poderes incríveis, e eles simplesmente são deixados de lado ou morrem. A gente não vê os poderes nem o que aconteceu na situação que eles estavam. Por fim, temos um problema que mais tem me incomodado em Solo Leveling, e é o maior problema quando a gente trata de protagonistas apelões. As lutas perdem o impacto. Durante a história, a gente acompanha o protagonista no crescimento dele para se tornar um personagem apelão. E também a gente vê ele entrar em situações onde ele já está em um nível muito maior do que o perigo que é apresentado pra gente. Só que durante boa parte da história, isso não fica chato por dois motivos. 1. As pessoas sempre menosprezam ele. Esse é meio que o feijão com arroz desse tipo de história. Alguém menospreza o personagem e depois percebe como estava errado. Apesar de ser o clichê do clichê, não deixa de ser bom, ainda mais quando a situação é bem construída. E 2. Durante boa parte dessas situações, apesar dele ser incrivelmente poderoso, ele ainda está aprendendo as mecânicas dos poderes. Então os leitores, assim como o personagem, descobrem quais são as opções que ele tem. Desse jeito, o fluxo de interesse e tensão permanece alto,
mesmo que nós já tenhamos certeza de que o sujinho vai vencer. Só que esses 2 pontos não podem e nem tem como serem repetidos para sempre. E de umas lutas pra cá tem sido sem graça, meio vazio, é um espetáculo visualmente, só que o protagonista aparece e vence sem nenhuma dificuldade um inimigo que foi hypado há vários capítulos. Enfim, esse é um problema famoso de obras assim. Os inimigos e os outros personagens só existem para reafirmarem a força do protagonista. Felizmente, eu acho que esses são os únicos problemas estruturais de Solo Leveling. E esse último que eu citei começou a acontecer só nos capítulos finais, mas tem um tempo que eu não leio, então já podem ter até corrigido isso. Só que de qualquer maneira, tem muito espaço para se recuperar. Em geral, eu acho que os fatores principais da popularidade de Solo Leveling são sua arte incrível, e esse é o cartão postal de todo o quadrinho. Aqui entra tanto as cores como traço, perspectiva, quadrinização e etc. O fato de ser lançado em um momento de popularidade de protagonistas apelões, um ótimo uso de Kisho Tenketsu, tendo um bom ritmo e fluxo de tensão, além de sempre apresentar mistérios interessantes que deixam o leitor curioso para o próximo capítulo. No fim, Solo Leveling é uma obra interessante e engajadora de se ler. Não se deixe enganar pelo plano de fundo genérico que ela apresenta. O autor utilizou tudo isso muito bem. Afinal, existe um triângulo de foco de complexidade nas histórias: mundo, personagens e trama. Isso é uma regrinha que diz que você deveria se focar em um desses 3 aspectos, para você poder ter uma história mais eficiente e que não é atolada de informação. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu recomendo esse webtoon para todo mundo que lê no celular, curte a temática de fantasia em tempos atuais e que quer ver um espetáculo de arte. E esse é o fim da história. E aí, gente, beleza? Eu sou o narrador e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou relativamente novo em webtoons. Só li Solo Leveling e God of High School, que tô bem mais ou menos no início. Sou só eu ou o início de God of High School é meio sem pé nem cabeça. Enfim, me recomendem mais webtoons legais pra ler. Eu comecei a ver o anime de Tower of God, mas eu achei... Bem, talvez seja melhor fazer um vídeo sobre isso. Você tem interesse? Diz aí pra mim, por favor. E eu também tô muito animado pra assistir o God of High School, porque se as lutas no webtoon já são incríveis, eu espero que na animação fique melhor ainda. Se você quiser conversar comigo sobre isso ou sobre qualquer assunto, me segue nas redes sociais. É Narrativando no Facebook e no Twitter e Narrativando o canal no Instagram. Considera me dar uma força se você curtiu esse vídeo. Dar um like ou se inscrever no canal já seria incrível, de verdade. E se você achou algo que eu disse nesse vídeo interessante, considera compartilhar em algum grupo de discussões ou com um amigo. Bem, é isso. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.